Olá, bem-vindos. Esse vídeo é um vídeo feito para quem está constelando, para quem vai constelar, para que vocês possam entender um pouquinho mais a constelação. É um processo bem diferente, é importante estar entendendo para você poder absorver mais esse trabalho, né? Então, a constelação ela foi criada pelo Bert Hellinger. Bert faleceu com 94 anos de idade em 2019, era alemão. Bert foi padre, depois largou a batina, morou anos na África do Sul, entrou em contato com toda a filosofia ancestral dos Zulus. Além disso, ele estudou toda a psicologia, né? Foi formado em psicanálise, então ele tem todo um background da psicologia e fundou o que a gente chama de constelações familiares. Hoje em dia, aqui vocês vão assistir um jeito de se fazer a constelação. Em outros lugares, vocês vão ver jeitos completamente diferentes. A teoria é a mesma, mas o jeito de constelar pode variar muito, né? O que a gente tem? A gente tem a constelação que é chamada de constelação individual, que eu não gosto muito desse nome porque todas as constelações são individuais, é uma pessoa só que está constelando, mesmo no trabalho em grupo, é uma pessoa só que está constelando, né? Mas na constelação que a gente chama individual, o que a gente tem? A gente tem o terapeuta, o constelador, a pessoa que está constelando e a gente tem os bonecos, né? Para representar pai, mãe, avô, avó, toda a ancestralidade, para representar as suas questões. E pode ser bonecos, podem ser objetos, podem ser bonecos flutuando na água. Isso também varia muito. Esse jeito de constelar funciona, é muito bom, mas exige uma sensibilidade extra, não racional, do constelador e do dono da história para sentir. Olha, eu estou colocando aqui para ser meu avô, o que tem nesse campo? Né? O que meu avô sente? Ele está olhando para quem? Ele está com raiva, ele está alegre, ele está pesando, ele está pedindo ajuda, ele está caído. Então, exige uma sensibilidade extra de quem está constelando e do constelador. E como a gente sabe da história, tanto o constelador quanto o dono da história, a gente sabe dos fatos que aconteceram lá atrás, a gente tem que tomar muito cuidado para não influenciar nas nossas percepções, né? E tem, né, então essa modalidade é a constelação individual e tem a constelação em que a gente, ao invés de usar os bonecos, a gente usa pessoas para representar, que é o como a gente faz aqui no Espaço Mahalila, como que eu faço. Um grupo de pessoas estarão aqui esperando por você e essas pessoas é que vão representar. A gente vai escolher alguém para ser seu pai, seu avô, para ser você, sua mulher, seu filho, o trabalho, e a gente usa as pessoas para representar várias coisas diferentes, desde pessoas atuais, da família ou não da família, pessoas do passado, bem distantes. Por quê? Porque a gente carrega problemas, memórias, um campo de memória de 7 gerações atrás, de pessoas muito antigas e pessoas que a gente não conheceu. Então a gente vai colocar também representantes para essas pessoas que fazem parte, fizeram parte do nosso sistema e que a gente não conheceu. E colocamos também representantes para representar coisas. Por exemplo, prosperidade, dinheiro, amor, uma empresa, um futuro trabalho, uma doença, uma casa, venda, saúde e por aí vai. Depende do que? Do que a pessoa quer constelar, né? De qual é o tema. Quando a gente faz em grupo, que a gente usa o grupo, também tem maneiras muito diferentes de fazer. A maneira clássica, né, que foi a primeira maneira que o Bert Hellinger ensinou,
Os representantes sabiam, a pessoa que está constelando é entrevistada na frente de todo mundo e os representantes sabem, olha, você vai ser o pai, você vai ser a mãe, você vai ser o filho, você vai ser o avô, todo mundo sabe o que está representando, né? Esse é um jeito de fazer, tem muito constelador que gosta de fazer desse jeito, funciona, é eficaz, é muito válido, mas não é o jeito que eu gosto de fazer. Por quê? Porque eu não quero expor quem está constelando e não quero que os representantes se influenciem. Então aqui, como que a gente faz? A gente usa um grupo de pessoas, mas eu converso antes, eu envio o questionário para vocês, eu converso antes da constelação, né, por telefone. E na hora da constelação, o grupo não fica sabendo de nada. Para quê? Para não te expor, né? Então o grupo não fica sabendo nada da sua vida e para também eles não se influenciarem, né? Eles não sabem se eles são o pai, se eles são a mãe, se eles são o filho, então eles não se influenciam e vão falar o que estão sentindo. E acertam. Esse é o lado difícil de entender de uma constelação. A gente capta, o Bert Hellinger descobriu que a gente tem a capacidade, todo mundo, de captar um banco de dados, um campo de memória de uma família, que na psicologia o Freud chamava de inconsciente, o Jung chamava de inconsciente coletivo, né? E que existe, é como um HD, um banco de memórias, um iCloud, com as informações de todos os tempos da nossa família. Então aqui a gente vai usar, como que eu faço a constelação? A gente vai usar um grupo e como eu falei para vocês, a gente carrega informações de 7 gerações atrás. As informações mais importantes são aquelas que nunca foram faladas. Por quê? Porque hoje a gente fala tudo, né? Hoje a gente não tem vergonha de contar nada, mas dos nossos avós para trás, nada era falado. Se um filho morria cedo, se um casal brigava e se separava, ninguém tocava no assunto, aquilo virava um tabu. Então, tudo que não foi dito eram os pesos maiores, né? E esses pesos maiores não ditos, né, que a gente chama de segredos, são os que mais pesam na nossa história, né? A constelação, ela tem, não dá tempo de eu explicar aqui, mas o Bert Hellinger tem mais de 100 livros explicando o que o seu problema de hoje tem a ver com o passado, né? O mais difícil para mim aqui é fazer vocês entenderem qual é a ligação do problema que você está trazendo hoje com o passado, tá? Por quê? Porque são ligações que a gente jamais imaginou, mas que influenciam. Então eu vou contar um caso para vocês, só para vocês verem o quanto essas ligações são diferentes do que a gente imagina, né? Já tem mais de um ano aqui, uma pessoa veio constelar a empresa. Então, era uma constelação empresarial, não era nem família. Mas eu perguntei, eu mandei o questionário, perguntei de família, ela ainda me questionou, mas para que você quer saber da minha família se a constelação é para minha empresa? Eu falei, não, tudo tem ligação, nós funcionamos em rede, né? Tanto que a constelação chama constelação sistêmica, porque ela fala que existe um sistema do qual a gente é ligado e é influenciado por ele, né? Sistema igual a grupo de pessoas, né? Então, o que acontece? Ela veio trabalhar em empresa. O que ela queria? Ela queria a prosperidade da empresa e ela queria também resolver um caso judiciário. Ela teve um gerente que ela mandou embora e esse gerente já estava há 3 anos brigando na justiça com ela, querendo muito mais do que era devido e não resolvia. Então, ela queria resolver essa questão. Ok, daí eu perguntei para ela sobre família, o que ela sabia que aconteceu na família dela. E daí ela foi pesquisar e me contou, entre outras coisas, que ela teve um bisavô que assassinou uma mulher. Ok, eu sabia disso, ela sabia disso, o grupo nunca sabe de nada. E o tema era o gerente e a prosperidade da empresa.
Quando a gente abriu a constelação, né, escolhemos alguém para ser ela, alguém para ser empresa, alguém para ser esse gerente, a gente foi colocando os papéis sem ninguém saber. A primeira cena que apareceu foi esse assassinato. Eu jamais pensaria que isso iria aparecer. Por isso que eu gosto, o jeito que eu faço aqui é deixar a constelação muito solta. Por quê? Porque nem eu, nem o dono da história sabemos o que tem ligação com o problema dela. Eu gosto de deixar o campo mais solto possível para o campo revelar para a gente qual é o nó que tem que ser trazido à tona, né? Então, nesse caso, veio esse assassinato. E a pessoa que estava representando o gerente falava, eu tô ligado a isso. Daí, na vida real, eu falo para vocês, o gerente da empresa dela, que ela mandou embora, tem ligação com o bisavô dela, 4 gerações atrás, que matou uma mulher? Não, né? A nossa mente racional jamais vai fazer essa ligação. Mas qual é a ligação? Para a constelação existe uma explicação. A ligação é que o gerente, ele está na energia de cobrança, ele é um cobrador. Para ele era devido, digamos, R$100, que era o que ela devia. Porém, ele estava cobrando muito mais. Por quê? Porque no sistema dela, no campo familiar dela, existe uma energia grande de dívida. Dívida dela? Não. Dívida do bisavô. Mas tudo que não foi resolvido lá atrás tende a equilibrar em alguma outra geração. Então, essa dívida lá de trás não tinha sido resolvida em nenhuma das gerações. Na geração dela apareceu um cobrador. Então, o cobrador, na constelação a gente fala, ele é tomado pelo campo e ele vai ser o porta-voz dessa dívida. Então, ele vai cobrar muito mais do que era para ele e ainda com raiva. Por quê? Porque ele está cobrando de uma dívida de vida, de uma pessoa que perdeu a vida, né? Esse gerente sabe disso? Não. Ele não tem a menor ideia. Ele é tomado por uma memória do campo e ele age. E é isso que acontece nas nossas vidas. Às vezes a gente fala, mas existe um campo de memória que está passando uma outra informação e as pessoas, sem saber, reagem a essa outra informação e não ao que a gente está falando. E os problemas começam a acontecer. Nesse caso, por que eu gosto de dar esse exemplo? Porque esse exemplo é muito diferente. Jamais o nosso lado racional vai pensar nisso, nessa ligação. Mas tanto é certo isso que daí a gente fez a constelação, a gente honrou a vida dessa mulher, né, essa vida que foi perdida, a gente fez todo o movimento que tem que fazer. No dia seguinte, não demorou tempo nenhum, no dia seguinte, esse gerente, sem saber de nada, do nada, ligou para ela e disse que aceitava acordo. Ou seja, o que aconteceu? Ele recebeu ele foi desligado de honrar, de estar a serviço dessa dívida, né? E com isso ele resolveu a história, ele aceitou o acordo e resolveu a história, né? Então é assim que funciona a constelação. Vocês vêm aqui para resolver um problema atual, para resolver o futuro, mas sempre a gente vai para o passado, sempre. Se você quer, por exemplo, fazer uma constelação para o teu casamento, e às vezes acontece da pessoa falar assim, eu vim constelar meu casamento e a constelação mudou de tema, apareceu toda a família da minha mãe. Daí eu já aviso antes, isso é muito importante para vocês que vão constelar saberem. Constelação, sempre a gente vai para o passado. E não está mudando o tema, a gente está trabalhando, está abrindo
quais são as memórias dos homens, das mulheres em relação aos casamentos lá de trás que influenciam o teu olhar, a tua lente no teu casamento atual, né? O que você carrega de sofrimento das mulheres da sua família. Então, por ser constelação, sempre, em qualquer caso, mesmo que seja empresa, mesmo que seja uma questão super atual, a gente vai para o passado. Se você quer falar do teu casamento, você vai fazer terapia, que é outro processo, tá? A constelação, ela sempre vai para o passado para descobrir aonde você está emaranhado, aonde você está amarrado por questões do passado que influenciam o seu presente, tá ok? Outra questão importante, o sistema, como eu falei, né, é importante eu falar que o sistema, ele quer equilíbrio, então tudo que não foi resolvido lá atrás vai ser resolvido em alguma geração, a gente sabendo ou não, a gente querendo ou não. Então, por exemplo, se alguém foi excluído lá atrás, então uma avó que teve um grande amor, que morreu na guerra, ela casou com o avô, nunca falou, nunca tocou no nome desse grande amor, mas ela ficou com a memória dele. Uma neta pode, sem saber de nada, ficar buscando nos homens esse grande amor da avó, como se quisesse trazer de volta uma pessoa amada, uma pessoa excluída, né? A gente carrega também sofrimentos das vítimas das nossas famílias. Então, família que teve escravos, família que de alguma maneira ganhou dinheiro a custas de outros, de uma maneira não equilibrada. O que vai acontecer? Alguma geração ou perde dinheiro, ou vai ser escravizado, vai ser explorado. Por quê? Porque para compensar, alguma geração fica identificado com as vítimas da nossa família. Então, estou falando um pouquinho aqui de teoria, muito pouco, mas para a gente ver como essas ligações são completamente diferentes do que a gente imagina, né? E como eu disse, meu trabalho é explicar para vocês o que a questão atual de vocês tem a ver com o passado, com o que está aparecendo aqui, né? Essa acaba sendo a minha função, uma das minhas funções. E como tem muitas histórias, como eu falei, muitas histórias que não foram ditas, que viraram segredos, eu aqui gosto de deixar a constelação bem solta e colocar representantes lá atrás, bem lá atrás, para representar, depois dos pais, dos avós, para representar pessoas que a gente não sabe quem são, mas que fizeram parte. E daí as histórias aparecem, né? Teve um dia aqui que apareceu um senhor falando assim: eu me sinto um velho preso num quarto e louco. E a dona da história me olhou com uma cara, ela não tinha ideia. Eu fiquei quieta, né? Daí depois de um mês ela foi, acho que na Páscoa, para casa da tia. E daí, conversando com a tia contou que ela teve, sim, um bisavô que ficou louco. A família tinha vergonha e deixavam esse bisavô trancado num quarto. Então, as histórias aparecem. A gente, sabendo ou não, querendo ou não, as histórias aparecem. E sabendo ou não, essas histórias influenciam, pesam na nossa vida. Na constelação, o que a gente faz? A gente honra, a gente conta essas histórias para trazer a honra, a força, a coragem, o amor do que eles viveram. A gente muda a dor? Não, mas a gente traz a honra, o amor, a força, né? Nesse sentido, o que a gente vai fazer aqui também é super importante para vocês saberem. A gente vai abrir os pesos da família. O que tá bom na história de vocês, tá bem, obrigada, não precisa de constelação. Aqui a gente vai abrir peso. Então, a sua constelação vai ser pesada. Mesmo que você fale para mim: ah, na minha família não aconteceu nada de ruim. Aconteceu, você só não sabe. Todos nós viemos de família que fugiram de um país,
que passaram por guerras, que passaram por fome, que entraram em navios precários. Muitos morreram nessa grande travessia, outros chegaram no Brasil, foram explorados. Então, todos nós temos histórias pesadas lá atrás, né? O que acontece é que talvez a gente não saiba, não foi dito. Então aqui a gente vai abrir o peso. Todas as constelações são pesadas. Não pense, vocês que vão constelar, não pensem que o que aparecer aqui é só a sua vida. Não é. Digamos assim, é 5%, 10% da tua história, tá? Senão você não estaria vivo, cheio de vida aqui. Então a tua história tem muito amor, tem muita vida, mas isso não precisa constelar. A gente está aqui para constelar um peso. Então todas as constelações, sem exceção, serão pesadas, né? Olha para isso aqui como 5% da tua história. Não se assuste se aparecer, por exemplo, teu pai dizendo que te odeia. É o teu pai? É, mas é 5% do teu pai. É aquele lado dele que não recebeu do pai, que não recebeu do avô, que por algum motivo não recebeu do bisavô. É aquele lado dele que precisa destravar para poder passar o amor, para passar o fluxo da vida. E é isso que a gente vai buscar. Então, se aparecer algo pesado, é 5% da tua família, tá? Não é tudo. Não leve ao pé da letra. Para você que vai constelar, já tô acabando, hein? Mas essas informações são muito importantes para você aproveitar bem. Quem vai estar aqui? Tem vários tipos de pessoas aqui. Tem pessoas novas, como você, que estão vindo pela primeira vez assistir e conhecer. E tem pessoas que frequentam aqui há muito, muito tempo. Tem pessoas que frequentam aqui há 12 anos, há 10 anos, há 7 anos. E pessoas que vêm aqui toda semana. Por que que essas pessoas vêm se elas não estão constelando? Porque a gente chama de caronas. No meu site tem um vídeo só sobre isso, né? Que cada papel que a gente faz, a gente está pegando uma carona, né? Nós somos seres parecidos, a gente tem os mesmos sentimentos. A gente tem histórias diferentes, mas tristeza é tristeza, raiva é raiva, medo é medo, alegria é alegria. Então, a gente tem as mesmas teclas, né? E quando a gente é escolhido para fazer um papel, por exemplo, a gente está fazendo um papel de raiva, a gente está ajudando aquele familiar daquela constelação a liberar a raiva, mas de alguma maneira a gente vai estar liberando a nossa raiva também. Então são as caronas, a gente ajuda e a gente recebe. Por isso que todo mundo, não só no dia da sua constelação, todo mundo é muito bem-vindo para participar sempre, porque quem participa recebe, segundo Bert Hellinger, transforma a vida igual de quem está constelando. E nada é coincidência, o dia que você vem, os papéis que você faz, você entra em algum papel que tem tudo a ver com a tua história. No dia da tua constelação, são 5 pessoas que vão constelar, mais ou menos 1 hora cada uma. E existe uma sincronicidade, uma coincidência que as pessoas que marcaram no mesmo dia têm histórias parecidas, têm questões parecidas, e você vai aproveitar não só na sua constelação, mas na constelação de todos. Por isso que eu peço, na medida do possível, para você vir esquecer do teu cotidiano e mergulhar aqui nesse processo a tarde toda. É longo o processo? É longo, mas é um dia só da sua vida e você vai aproveitar muito mais se você ficar do começo ao fim. Por quê? Justamente porque as histórias que vão aparecer aqui junto com as suas são histórias parecidas e você vai trabalhar e vai receber não só na sua, como na dos outros também. Às vezes a tua constelação é a primeira, mas daí na última constelação aparece uma cena que fecha o mesmo tema da tua constelação. Então você vai receber junto. Então
na medida do possível, né? Às vezes não é possível, mas na medida do possível, é bom você ficar, você vai receber mais, não é por mim, é por você. Se você ficar, você vai receber mais, você vai estar num processo completo. Então a constelação, ela não é um remedinho que assim, tô com dor de cabeça, tomou, passou. Não, você vai chegar devagarinho, você vai entrar nessa energia, vai teu mundo emocional vai se abrindo, até eu sentir qual é a tua constelação, né? Então tem uma sequência, mas essa sequência eu também não sei, eu decido na hora. Então tudo isso é muito importante para você mergulhar fundo no teu processo, para a tua constelação abrir tudo que tem que abrir, né? Então, como eu estava dizendo, tem dois tipos de pessoas, né? Tem os novos e tem os velhinhos, que eu gosto de brincar com eles. As pessoas, né, essas pessoas que frequentam aqui há muito tempo, eles leem o campo muito rapidamente. Então, não se assustem se quando eles entrarem, eles já xingarem, já falarem, já gritarem, já brigarem. Por quê? Porque como eles vêm aqui todo dia há muitos anos, eles já têm segurança no que eles vão falar, eles já sabem que o que eles sentem é real, é verdade, tem confirmação. Então eles entram e já soltam a boca no trombone. E lembrem o que eu falei, a gente não está aqui para ver o lado bom da história de vocês, a gente está aqui para ver os bloqueios. E o que são os bloqueios? O que bloqueia o fluxo da vida? Os pesos. E quais são os pesos? Raivas, tristezas, mortes trágicas, separações, guerras. Então é isso que vai abrir. Então não se assustem, porque as pessoas antigas vão já falar logo de cara. Quem vem pela primeira vez fica um pouco mais tímido, mas a orientação é: sentiu alguma coisa, mesmo que você pense, isso é meu, não vou falar porque eu vou atrapalhar, fala, porque não é só teu. Se você sentiu na hora da constelação, é desse campo também. Então fala. Às vezes a gente sente coisas malucas, mas que tem tudo a ver. Vou contar até rapidinho o que aconteceu. Isso há uns 10, mais uns 12 anos atrás. Tinha uma pessoa deitada no chão, representando uma pessoa que já morreu. Ninguém sabia quem era. E o outro virava para mim e falava assim: Kátia, que louco, eu tenho vontade de deitar em cima da pessoa e grudar na pessoa. Daí eu falei: por favor, faz isso. A gente pegou a almofada, colocou a almofada, eu falei: faz isso. Ninguém sabia, só eu e o dono da história, que eles estavam representando irmãos gêmeos, que um morreu e o outro viveu. E precisava do contato físico para mudar, destravar aquele amor, né? Então, sentiu qualquer coisa, por mais maluca que seja, me fala que eu conduzo, tá? Não pode sair da sala no meio da constelação, porque senão você vai levar o peso embora. A gente tem que ficar aqui até o final da constelação, porque eu só termino quando tá todo mundo bem, né? Então, depois de cada constelação tem um intervalo, cada um vai embora a hora que quer, não precisa ficar até o final se não quiser, né? Mas só pode sair na hora do intervalo. Então é mais ou menos 1 hora cada constelação, tá? Se alguém tiver algum problema, me fala no começo: eu tenho que pegar o avião hoje. Isso às vezes acontece. Então eu coloco numa das primeiras. Então você me fala se você tiver algum problema. Mas o ideal é que você se entregue, mergulhe fundo e fique até o final, né? Resumindo, o que a gente vai fazer aqui? Imagina um grupo grande de pessoas canalizando e soltando dor, peso, tristeza, desunião que vem da tua família, porque ninguém te conhece, ninguém sabe de nada da tua história e aparece. E até o final eu vou estar coordenando até todo o peso, toda a dor, toda a tristeza, toda a raiva se transformar em vida, em amor, em honra, em coragem. Então isso é muito forte, a força de um grupo. A gente não muda o passado, mas a gente muda
é esse registro emocional de dor para um registro emocional de amor. É isso que a gente faz. E isso vai reverberar como resultado de um dia a 2 anos na sua história. Às vezes não muda milagrosamente de uma hora para outra, mas dentro vai mudando, vai ficando uma semente que vai mudando ao longo de 2 anos. Coisas vão acontecendo, as pessoas vão reagindo de outra forma por conta do trabalho da constelação. Pessoas que nem sabem, da família, mas que nem sabem que você constelou, vão ter reações diferentes. Agora ou daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano, vão ter reações diferentes. Às vezes a mudança é muito interna, às vezes a mudança é externa também. Ok, espero vocês. Até já já.